Uma das maiores dificuldades de todo mundo que treina é você reduzir o percentual de gordura sem que você perca massa magra ou você perder o mínimo de volume possível. E hoje aqui nesse vídeo eu vou te falar o que você precisa fazer de fato para que você consiga reduzir o seu percentual de gordura e o que eu fiz para reduzir o meu percentual de gordura de 30% para menos de 15% em menos de 6 meses. Então presta atenção nesse vídeo, fica até o final e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos que eu vier postar por aqui. Fechou? Então, sem enrolação, bora pro vídeo aqui que eu vou te ensinar tudo sobre treino e alimentação para que você consiga chegar no teu objetivo. E o primeiro ponto que eu quero trazer nesse vídeo aqui é o seguinte: muita gente acha que para conseguir reduzir o percentual de gordura, para conseguir emagrecer, você precisa comer pouco. Então, esse é um dos principais erros e que todo mundo comete, principalmente no processo de emagrecimento. E o emagrecimento, de fato, você precisa entender, é uma construção do seu físico, onde você vai ganhar massa muscular e reduzir o seu percentual de gordura. Você precisa melhorar a sua composição corporal e não visar só em olhar para a balança e emagrecer. Você só se basear pela balança, você pode estar cometendo um grande erro. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você, por exemplo, pesa 95 quilos com 30% de gordura, se você olha só para a balança e você não está treinando direito e não está fazendo a dieta da forma que eu vou explicar aqui, você vai baixar o teu peso, você vai sair lá de 95 para 85, só que se você não ganha massa magra, o seu metabolismo, ao invés de acelerar, ele desacelera. E por que que isso acontece? Porque o seu corpo hoje com 95 quilos, ele precisa de uma quantidade X de calorias. E a gordura que você tem no seu corpo, ela também precisa de calorias para ela se manter ali. A partir do momento que você perde 10 quilos entre retenção de líquido e gordura, o que vai acontecer? Essa gordura que consumia caloria também, ela vai simplesmente sumir e você vai reduzir o seu consumo de calorias diárias do seu físico, do seu metabolismo basal. E isso vai acontecer o quê? O seu metabolismo ele vai desacelerar, ficando mais difícil esse processo de emagrecimento e você não vai conseguir acelerar o teu metabolismo de fato. Então, o que você precisa fazer? O primeiro passo que você deve se atentar num processo de emagrecimento é você ajustar a sua dieta com o controle dos macronutrientes. De fato, os nutrientes em si da sua dieta, quantidade de proteína, quantidade de carboidrato e quantidade de gordura. Pô, Marco, mas como que eu vou dividir isso? Eu já vou te explicar. Você vai precisar se atentar primeiro é o que eu vou falar aqui, sobre a proteína. A proteína é uma das principais coisas que vão fazer você conseguir ganhar massa muscular, que vai fazer o seu físico ficar realmente definido e vai conseguir de fato uma boa definição. É muito importante que você coma pelo menos 2 gramas de proteína por quilo corporal. Essa é a conta básica que você deve seguir, que você deve fazer para que você coloque na tua dieta. E aí você divide essa conta de proteína ali entre 4 ou 5 refeições do teu dia. Só que o que eu fiz, de fato, para que eu conseguisse sair desse físico aqui para esse físico aqui? Não é só ingestão de proteína, eu vou falar de fato o que eu fiz para que eu conseguisse chegar nessa evolução aqui. Além desse ajuste da proteína, você vai precisar se atentar à quantidade de carboidrato e gordura. E o que eu fiz aqui foi o seguinte: um ciclo de carboidrato. O que é ciclo de carboidrato? É quando você não vai manter uma dieta fixa durante todos os dias. Por que você não mantém uma dieta fixa? Porque a partir do momento que você começa a oscilar essa quantidade de carboidrato, no dia 1 eu vou consumir X calorias, no dia 2 eu vou consumir 2 vezes mais e no dia 3 eu não vou consumir nada. Eu vou sempre oscilando essa quantidade de carboidrato. Por que a gente faz isso? Porque essa quantidade de carboidrato que você come diariamente, você oscilando ela, você trabalha com o seu estoque de glicogênio e você também vai passar a consumir a gordura que você tem localizada. Então, quando não tem esse glicogênio, quando você não dá para o seu corpo esse glicogênio, o que ele vai fazer? Ele vai tirar dos estoques, ele vai tirar da gordura que você tem localizada. Basicamente é isso. Por isso que o ciclo de carboidrato é muito bom e ele funciona para praticamente todo mundo que faz esse tipo de dieta, principalmente para quem quer emagrecer, porque muita gente que quer emagrecer, às vezes foca num jejum ou foca num déficit calórico muito grande e o que acontece? Essa pessoa ela acaba ficando fraca, ela vai treinar, ela sente que não tem força para aumentar a carga, ela sente que não tem aquela energia para treinar. E se você sente isso, toma muito cuidado, porque provavelmente a tua dieta ela tá com um déficit calórico muito agressivo.
E a partir do momento que você trabalha com dias em carboidrato médio, carboidrato alto e carboidrato baixo, o que o seu corpo ele passa a fazer? Nos dias de carboidrato alto, ele estoca um pouco de glicogênio e nos dias de carboidrato baixo, ele usa mais a gordura como fonte de energia. Então, essa é uma estratégia que você engana o teu corpo, entre aspas, e você consegue ter um bom resultado sem sofrer tanto. Porque numa dieta de emagrecimento, o que mais a gente sofre é de comer pouco. Então tem dias que você vai comer pouco e tem dias que você vai comer bem. E isso dá uma falsa impressão para o teu cérebro de que não tá tão sofrido assim. Então são estratégias que elas vão driblar tanto o seu mental quanto o seu físico e vai te ajudar a ter muito mais conforto em um planejamento. Então anota isso que é muito importante para um processo de emagrecimento. Além de também você precisar ajustar a gordura no teu corpo. Então, uma conta básica que a gente costuma fazer ali é você pegar o teu peso, faz ele vezes 0,6, que para uma dieta de emagrecimento, 0,6 a 0,7 tá excelente, tá? Para você conseguir manter um período ali de uns 3 meses a 4 meses de dieta. Você vai ficar num controle maior de gordura, um controle de carboidrato e a proteína você vai manter 2 gramas por quilo corporal. Isso vai fazer com que o seu corpo ele vire uma máquina de gastar gordura, de queimar gordura. E se você fizer o planejamento de treino da forma que eu vou te falar aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar nos 10%, nos 15%. Que, inclusive, é gradual. O que você vai fazer nos treinos precisa ter progressão de intensidade. Se você não me acompanha lá no Instagram, eu falo muito sobre isso. Já me segue lá, é @marcoreboot, eu vou deixar escrito aqui, para que você entenda um pouco mais sobre esse ajuste de macronutriente, eu também falo bastante por lá. E é muito importante que você entenda que para um processo de emagrecimento, você não sai de 30% e vai para 10% com o mesmo planejamento. É muito importante que você tenha a progressão de intensidade e a progressão de carga, tá? A progressão de intensidade é o que eu sempre falo aqui. Você vai precisar de uma estratégia para isso. E uma das estratégias que eu gosto muito de usar para você conseguir ter progressão de intensidade no seu treino são as repetições forçadas. O que é uma repetição forçada? Você já deve ter percebido que quando você vai para a academia, você tem dificuldade de aumentar aquela carga naquele número de repetições. Então, por exemplo, você está lá fazendo 4 de 10 e está falhando no 4 de 10, você não vai conseguir aumentar a carga e continuar fazendo 4 de 10. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma repetição forçada, onde você pode prejudicar um pouco a sua execução para que você consiga aumentar a carga e sinalizar para o teu corpo e já ir se adaptando àquela carga nova com uma carga mais alta. Essa é uma das formas que vai fazer com que você aumente essa intensidade do seu treino de uma forma inteligente. Pô, obviamente você não vai fazer uma repetição ali, né, umas repetições onde você vai correr um risco de lesão, mas você pode aumentar essa carga, desde que você mantenha uma execução aceitável, você aumenta essa carga para que você consiga fazer essa progressão. Então, essa é uma das maiores chaves e que assim, ó, eu vejo que boa parte dos meus alunos da consultoria, que as pessoas que me seguem, elas têm muita dúvida sobre isso e talvez seja a tua dúvida também. E se for essa dúvida tua ou você tenha qualquer outra dúvida, manda aqui nos comentários que eu quero saber. Então, é muito importante que você tenha esse tipo de consciência, que o treino que te leva dos 30% para os 15% não é o mesmo que vai te levar dos 15% para os 10%. Por que não? Porque você vai precisar aumentar esse gasto calórico, você vai precisar aumentar a intensidade desse treino e é aí que a gente começa a falar sobre aeróbico. Os aeróbicos, eles são uma das principais coisas que vão fazer o seu metabolismo acelerar muito e fazer com que, de fato, você consiga reduzir muito seu percentual de gordura. O cardio, ele é feito para aumentar o seu gasto calórico. Ele não é feito para que você vire um corredor, para que você vire um maratonista, porque isso são tipos de aeróbicos que vão fazer com que você execute um treino que é concorrente com o da musculação e vai prejudicar o teu ganho de massa magra. Então, não é que eu tô falando, pô, não corre prova de corrida. Não é isso. Mas se você ficar visando performance o tempo inteiro, em qualquer tipo de cardio, eu vou fazer bike, eu vou fazer
corrida, você pode prejudicar o seu ganho de massa magra. Então, o que eu indico e o que eu fiz para que eu conseguisse chegar num objetivo como eu mostrei para vocês e o que eu passo para os meus alunos da consultoria de fato, é para que você realmente faça um ajuste no seu cardio, onde você vai ter um gasto calórico depois do seu treino. Então, independente se você vai fazer antes do treino, depois do treino, ou você vai fazer em horários separados do seu treino, é muito importante que você leve o aeróbico como um gasto calórico a mais e não uma atividade extremamente intensa, tá? Onde você vai levar o teu corpo para o máximo que você consegue. Não tem essa necessidade. Faz meia hora um trotezinho na esteira, faz meia hora uma bike com bastante intensidade, uma corridinha, enfim, ou até mesmo um intervalado, onde você pode fazer numa intensidade bem alta, só que aí você vai reduzir um pouco essa intensidade depois, que é o HIIT, né? É onde você dá um tiro, você faz um aeróbico de altíssima intensidade e depois você faz um aeróbico de baixa intensidade. E para mim é um dos melhores tipos de aeróbico. Eu gosto bastante de intercalar. Quando você dá o HIIT, faz o HIIT, e quando você também, em outro dia, faz o aeróbico contínuo. São tipos de aeróbicos que vai muito de perfil para perfil, de cada um para cada um, e eu quero saber aqui qual que você mais gosta. Porque, de fato, se você somar essas três coisas que eu falei aqui, tá? É o ajuste de macronutrientes da tua dieta, é você ajustar o seu treino com progressão de intensidade e você ajustar os aeróbicos do seu treino, que eu sugiro que você faça pelo menos 4 a 5 vezes por semana, não tem como dar errado. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve aqui no canal para os próximos vídeos você receber também, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.